Bom, realmente, eu tive muitas experiências espirituais e sobrenaturais ao longo da minha vida, desde criança. Muitas. Se a gente for fazer uma live aqui contando só sobre as minhas experiências, a gente vai ficar umas 3 horas aqui conversando só sobre isso. Vamos fazer a parte 2 então, depois a parte 3. Tem assim, desde experiências boas como coisas macabras, né? Coisas arrepiantes. Com relação à experiência quase morte assim, específica. A pandemia ceifou a vida de muita gente. Eu quase fui uma dessas pessoas. Já tinha... Eu acho que eu peguei 2 vezes o Covid. E aí aquele negócio, tem que vacinar. Eu sentia que não deveria me vacinar. Eu sentia, falei, não, eu não vou me vacinar. Uma coisa pessoal minha. Só um detalhe, com relação a essas experiências espirituais, eu encaro como uma coisa muito pessoal, que cada um tem as suas experiências, porém a grande maioria das pessoas não conseguem interpretar essas experiências. É verdade. Às vezes é uma intuição, né? Às vezes a pessoa fala que é intuição. A intuição, na verdade, é o quê? É uma experiência espiritual. É verdade. Que a pessoa tem e ela não sabe explorar aquilo. Então, assim, eu sentia que eu não deveria me vacinar. Deixando claro, eu não estou dizendo que a vacina não presta. Estou falando experiência minha. Você não vai falar lá que eu já... YouTube, não coisa essa live. Estou falando eu. E, rapidinho, você estava aqui já nos Estados Unidos? Aqui eu estava morando em Provo. Eu morava em Provo. Okay. Aqui em Utah. E aí eu já tinha pego Covid 2 vezes, fui lá e me vacinei, porque todo mundo fala, tem que vacinar, vacinei. E quando eu vacinei, eu passei muito mal. Muito mal. Meu coração começou a acelerar, comecei a ter algumas arritmias cardíacas, coisas que eu nunca tive antes. E aí passou. E aí eu falei com minha esposa, olha, eu não vou tomar a segunda dose. Eu já peguei 2 vezes, já tenho a minha imunidade natural, que na minha opinião ela é mais eficiente do que a imunidade de vacina. Eu, como profissional de saúde, posso dizer, a imunidade natural ela é mais eficiente do que a vacina. Então, como eu já tinha sido vacinado naturalmente 2 vezes, ainda tomei mais uma, eu já encarei como se eu tivesse 3 doses. Okay. 2 naturais e uma artificial. E aí passou essa arritmia, essa coisa mal que eu estava sentindo. E aí teve uma certa madrugada, por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei sentindo muito mal. E aí eu percebi que o meu coração estava muito acelerado. Mas assim, uma coisa que muito fora do normal. Assim, eu sempre pratiquei esporte quando era jovem, lutava muito judô, andava muito de bicicleta, adorava jogar basquete. E meu coração nunca esteve tão acelerado como naquele momento, que deveria estar mais baixa a frequência cardíaca por eu estar dormindo. Sim. E eu acordei com aquele negócio, aquela sensação ruim, aquela coisa esquisita, mas a sensação que eu sentia não era só física. Tinha algo diferente por trás disso. Sabe aquela sensação de que algo vai acontecer? Né? A intuição. E aí eu percebi que meu coração começou a acelerar mais. Aí eu caí na real que eu estava tendo um ataque cardíaco. E aí eu consegui ver a minha frequência cardíaca. O pouco ainda dentro da minha consciência eu consegui contar mais ou menos aproximado, que estava em torno de 240, 250 batimentos por minuto. Para quem acabou de acordar, isso não é normal. Por isso que é bom ser da área da saúde, né, nessas horas. Só que aí eu já comecei a perder alguns sentidos. E aí eu tentei acordar minha esposa, que estava dormindo do meu lado, não conseguia acordar ela, não conseguia nem encostar nela direito. E aí eu pensei, vou ver se eu consigo alcançar o meu celular e ligar para emergência, que também estava procurando, se eu não conseguia nem encostar na minha esposa, muito menos achar o meu celular que estava na cabeceira da cama. Aí eu pensei, bom, tô morrendo, não consigo acordar minha esposa, não consigo ligar para emergência, eu sabia que estava tendo um ataque cardíaco. E aí eu falei assim, bom, então resta esperar. Nossa. Né?
Desespero. E aí acho que foi isso que me salvou naquele momento específico. O fato de eu ter ficado tranquilo, eu só pensava nos meus filhos. Tipo, até mesmo meu sono falar, eu não queria ir embora e deixar meus filhos. Aí eu pedi pro Senhor, me permite viver o suficiente para que meus filhos possam ser criados. Depois você pode me levar. Aí eu fiquei tranquilo. Pode falar. Fiquei tranquilo, fui acalmando. Obrigado. Eu fui acalmando, aí eu percebi que o meu coração começou a diminuir a frequência. Aí eu comecei a me sentir bem, comecei a me sentir melhor. E eu acho que essa tranquilidade que eu tive fez com que o meu organismo voltasse a funcionar normalmente. Provavelmente eu tive uma resposta na minha oração aí também. Claro. Aí fui voltando, até que eu voltei toda a minha consciência. Consegui acordar minha esposa, contei o que estava acontecendo, e ela toda preocupada, né? Ela, nossa, aí quer ir pro hospital e tal. Eu falei assim, não, agora não, tô bem, tô melhorando, acho que foi só alguma coisa que aconteceu comigo e tal. Mas ainda estava com aquele pressentimento de que algo iria acontecer. Ainda tinha aquele pressentimento. Consegui voltar ao meu estado normal de saúde, entre aspas. Levantei, fui ao banheiro, comi alguma coisinha e tal. E aí eu pensei, bom, acho que foi só algo passageiro. Mas ainda falei com minha esposa, olha, eu não vou trabalhar hoje, tá? Aí aquele negócio, vai pro hospital. Aí eu conversei com ela tinha falado, você não quer ir no médico? Eu, não, tá, tô bem, já... se não me engano, acho que eu peguei... ela toma propanolol, porque ela tem alguns desafios de saúde aí também, e aí eu peguei o propanolol dela, que é para coração, tomei, senti muito melhor. Mas aquele negócio, vai pro hospital. Aí eu falei para ela, olha, acho melhor ir pro hospital. Sei lá, fazer alguns exames, ver se realmente está tudo ok. E você sabe que o hospital aqui nos Estados Unidos... É uma faca. A realidade é o que? A gente deixa para ir quando tá para morrer mesmo, né? Aqui é assim, você não vai no hospital por qualquer coisinha, só para fazer uma consulta. Aqui você vai quando você sabe que a coisa está pegando mesmo. A intuição foi forte, então. Aí eu falei assim, não, eu vou. E eu não fui nem no Instacare, eu fui direto na emergência mesmo. Mesmo se sentindo um pouco melhor? Mesmo me sentindo melhor. Fui para emergência, que é o mais caro de todos, né? Ali 5 minutos você paga ali, $3 mil no mínimo, né? Ali você já deixa um rim de uma vez para pagar. Só de fazer a inscrição na recepção já separa alguns $1.000 aí. Sim. Aí eu fui direto na emergência e eu falei assim, olha, eu tive um ataque cardíaco de manhã. A mulher falou, ataque cardíaco, você tá... Desculpa. A mulher, acho que a reação né? dela foi exatamente essa. Tá maluco, eu sou um doido aí que achou que teve um ataque cardíaco. Aí eu vi que ela não acreditou muito, aí eu falei assim, bom, eu passei mal do coração, né? E eu não tô me sentindo bem. Eu tava me sentindo melhor, né? Falei, eu não tô me sentindo bem, tô com muita arritmia e tal. Aí lá, aguarda ali que vai pra triagem. Fui pra triagem, a hora que chegou na triagem, tava tudo descontrolado. Mas eu tava me sentindo bem, né? Tudo descontrolado. Aí a enfermeira olhou, nossa, vai internar agora, na hora. Da triagem, pum, já me colocou lá pra dentro. Nossa, ainda bem que você foi. E aí começou a me medicar, colocou acesso venoso, o monitoramento. E eu de olho no eletrocardio, né? E aí eu avisei eles, né? Deixei eles sabendo, a equipe sabendo que eu sou um profissional de saúde também, que eu entendia tudo o que estava acontecendo, que era para eles serem bem claros comigo sobre tudo. E aí eu estava sozinho no quarto da emergência, e aí começou aquele sentimento muito forte, algo vai acontecer. E eu comecei a sentir que eu já não estava mais num plano mortal. Foi uma sensação como se eu tivesse, sei lá, sentindo algo diferente. Eu estava tendo mais sensação do meu corpo espiritual do que o meu corpo físico. E aí eu comecei a sentir de que eu iria começar a passar mal de novo. E nessa, a minha consciência ela começou a diminuir, né? O meu nível de consciência começou a diminuir. Eu não estava sentindo
o meu coração acelerado, porém eu lembro que eu olhei no monitor cardíaco e eu vi que meu coração estava muito acelerado. Eu não estava sentindo mais, mas eu vi que meu coração estava com uma frequência cardíaca muito alta. E aí eu pensei, se eu não apertar o botão lá para chamar a equipe de enfermagem, tipo, pode ser tarde demais. E eu lembro que só apertei o botão e daí eu apaguei. Puf. Quando apaguei, eu não sei quanto tempo durou, mas é como se fosse um botãozinho que você aperta, tipo, você apaga e acordei num outro plano. Só que aí eu estava ainda no quarto do hospital, eu estava um pouco acima do meu corpo. Sim. E eu não sentia mais nada de dor. Mas era uma coisa tão gostosa, uma leveza, uma espiritualidade, algo que, sabe, não tem como descrever. Para quem é membro da igreja, que frequenta o templo, quando chega na sala celestial, aquela sensação de paz, aquilo é pouquinho perto do que eu senti. Não é, sabe? A mesma coisa. Não é. Chega muito próximo, você acha que o mais próximo que chega é essa espiritualidade quando você está em comunhão com Deus, que é uma coisa pessoal, né? Para cada um é diferente. Para cada um é diferente. Quando você está ali, que você sabe que você está em comunhão com Deus, que você está fazendo as coisas certas, que você está ali naquele momento, é um momento entre você e Deus, que você está na sala celestial. Uma paz. Né? Você se eleva espiritualmente. Ali é um lugar para te incentivar a chegar nesse ponto, que é algo pessoal. Tem gente que passa por ali como se estivesse na sala de casa. Só que nesse caso específico, como eu estava fora do meu corpo, eu estava vivenciando o lado espiritual. Eu não estava no meu corpo, eu não estava sentindo as sensações de uma vida mortal, de um corpo mortal, um corpo físico que tem problemas, que tem defeito, que naquele momento o coração estava gritando, né? E aí essa sensação que eu tinha, eu não queria mais voltar. Ainda até pensei, nossa, mas os meus filhos? Aí eu pensei, mas meus filhos vão ficar bem. Eu daqui posso olhar eles. Não tinha preocupação. Não tinha preocupação com nada. Eu não queria voltar. E aí uma pessoa chegou do meu lado e me chamou. Daniel, você tá bem? Aí quando eu olhei era meu pai. Meu pai ele tinha falecido 6 anos antes. E aí meu pai veio me dar um abraço. Ele falou, tô muito feliz de te ver aqui. Ele falou, só que sua hora não chegou. Você vai voltar. Eu falei, nossa, mas eu não quero voltar, quero ficar aqui com você. Ele falou, não, você vai voltar. Você tem muita coisa para fazer ainda. E aí ele falou, isso aconteceu com você porque você não está cuidando da sua saúde. Eu estava muito obeso, tomando muita Coca-Cola, muita Pepsi. Não vou falar Coca e Pepsi, senão as marcas vão processar. Estava tomando muito refrigerante à base de cola, com muita cafeína, muito energético. Eu chegava a tomar 2, 3 latinhas de energético por dia. Além de refrigerante. Tá explicado. Né? Aí juntou com pandemia, com vacina e tudo. Sim. E aí ele falou assim, então você não vai ter outra chance se você não cuidar da sua saúde. Então cuide melhor da sua saúde. Isso te deu uma bronquinha. Com amor. Aquela bronca de pai, né? E aí quando ele falou isso, não deu tempo nem de eu me despedir dele. Quando ele falou, vai lá e cuida da sua saúde. Você não vai ter outra chance se você não cuidar. A hora que ele falou isso, eu senti como se eu tivesse sido puxado pro meu corpo de volta. Mas assim, uma sensação real mesmo, sabe? Sim. E aí eu fui puxado e quando eu voltei, eu não estava mais sentindo as dores do ataque cardíaco, eu não estava mais com aquela sensação, ou seja, eu já estava estabilizado. Né? A equipe médica conseguiu me estabilizar. Deixando bem claro que ataque cardíaco não é o mesmo que parada cardíaca. Parada, o coração para. Ok. Aí tem que reanimar com massagem cardíaca, respiração boca a boca.
Eles não fizeram isso comigo. Eu tive um ataque, ou seja, o coração ele estava muito além da... acelerado. Então, assim, no caso de uma parada cardíaca, tem que fazer a manobra de massagem cardíaca, respiração artificial. E eu fazia muito isso quando eu trabalhava no UTI. Ou seja, praticamente todos os dias, sempre tinha que fazer isso com alguém. É bem diferente de um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco pode resultar numa parada, mas eu não cheguei até a parada. Sim. Então, tecnicamente dizendo, um ataque cardíaco ele pode durar minutos. Coisa muito rápida. A pessoa acelera o coração, tem uma descarga aí de alguns hormônios, onde a equipe vai entrar com medicação, que em questão de minutos vai regular, vai abaixar de novo e a pessoa volta ao normal. Então, essa experiência para mim, que ao mesmo tempo que eu tive a sensação de ter durado horas, pode ter sido segundos, sim, pode ter sido minutos. Ou seja, o plano espiritual não tem conceito de tempo. De espaço e tempo, né? Não senti algo me puxando como um imã, né? Me atraindo de volta para o corpo. Eu senti que eu estava bem de saúde, porém eu estava muito sonolento, estava grogue por causa da medicação. Sim. E aí eu vi a enfermeira, tinha uma enfermeira só do meu lado, ela botou a mão aqui em mim assim, ela falou assim, você tá bem? Aí eu olhei e falei, tô. Aí eu perguntei o que aconteceu, né? Tipo, eu tava ainda tentando assimilar tudo era muita informação de uma vez só. Ela falou assim, você teve um ataque aqui também, mas a gente conseguiu intervir a tempo, mas agora você vai dormir um pouquinho. Ela falou, fica em paz, fica tranquilo, fica bem calmo, que eu tô aqui, a gente vai estar cuidando de você. E naquele momento eu dormi. Aí eu dormi, só que eu dormi e eu sonhei. E no meu sonho, eu vi tudo que eu passei. A cena se repetiu? A cena se repetiu, mas eu é como se eu estivesse assistindo a cena. Não eu fazendo parte. Na terceira pessoa. Exatamente, na terceira pessoa. Eu sonhei eu assistindo aquilo que aconteceu. Que interessante. E aí, nesse reprise, sonho... Né? Um reprise. E nesse sonho que eu tive, o meu pai, ele falou... o meu pai narrando o sonho. Eu só ouvi a voz dele. E ele dizia assim... Mais uma vez eu te falo, cuida da sua saúde. E eu vou estar cuidando de você o tempo todo. Aí o meu sonho acabou. Eu não sei quantas horas depois eu acordei. E acordei tipo, nossa, será que isso foi real? Né? Então, eu consegui diferenciar o sonho do que o que realmente aconteceu. Da realidade. Da realidade. Então, assim, nos dias seguintes eu fiquei meio que, nossa, que foi isso, sabe? E eu sempre pensando no que aconteceu, ou seja, deu um novo sentido na vida, né? Com certeza. Uma nova chance. A partir daí, eu me matriculei no curso de Fitness Trainer. Eu sou fisioterapeuta, uma das minhas pós em fisioterapia esportiva. Trabalhei muito com atleta, mas é diferente, eu trabalhava na reabilitação de atleta lesionado. Mas aí eu fiz um curso de personal trainer. Pra quem? Pra mim. Não pra ganhar dinheiro com isso. Mas pra eu aprender mais profundamente na área fitness. Como ter mais saúde, como emagrecer, como cuidar melhor do meu coração, como praticar mais exercícios. Pra transformar a minha vida. Emagreci muito. Com algumas pessoas eu comento. Sim, é muito sagrado. Com algumas, assim, porque nem todo mundo acredita. Tem muita gente que critica, foi só um sonho, é uma imaginação, você tava grogue da medicação. Tem medicação em hospital que deixa grogue, você visualizar coisas, sim, porque são drogas, né? Sim. A droga deixa meio doidão, ver gnomo doente. Sim, mas pra mim isso já caiu por terra. Sim, porque... mas essa experiência, existe comprovação científica de que é real. Sim. A medicina hoje, ela está cada vez mais ciente de que isso é real. Tanto é que existe, outro dia que a gente estava conversando, posso falar aqui? Existem vários estudos para estudar o comportamento de experiência quase morte de algumas pessoas e tentar de alguma maneira provar que isso é real. Um dos estudos que eu achei muito interessante, foi feito internacionalmente em vários países, mas teve um padrão para esse estudo.
numa sala de UTI, eles pensaram em colocar algum objeto que não fizesse parte da UTI, num lugar onde o paciente que está internado não consegue ver. Porém, se ele tiver uma experiência quase morte, ele consegue prestar atenção que aquilo não faz parte do ambiente. E aí questionar, teve alguma coisa que você viu, né? Então o que foi que eles fizeram? Pegaram uma moeda grande e colocaram em cima do monitor que fica na cabeceira do paciente, ou seja, o paciente está embaixo. Não tinha como ele não tem como ver algo que está em cima do monitor. E aí deixou uma moeda grande ali que chama atenção. E para todas as pessoas que relataram a experiência quase morte, foi perguntado, você percebeu se tinha algum objeto que não fazia parte, que estava ali para provar de que realmente você teve essa experiência, ou alguma coisa específica que aconteceu, uma conversa que você ouviu, e a maioria relatou, eu vi que tinha uma moeda em cima do monitor. E realmente tinha moeda nesse monitor, ou seja, isso prova que a pessoa saiu do corpo, que a pessoa se viu de cima e ela estava num plano de visão que ela conseguiu ver aquele monitor, aquela moeda ali. E quando eu trabalhava em UTI, teve um paciente que a gente estava fazendo um procedimento cirúrgico nele, na UTI, na verdade, um acesso à traqueostomia. Então, como era um paciente muito crítico, a gente não transferiu ele para o centro cirúrgico, a gente fez aquilo ali mesmo. E eu era o responsável por toda a parte respiratória do paciente, ou seja, a intubação, os parâmetros do ventilador mecânico, né, que é o respirador mecânico. Então eu estava ali auxiliando nessa parte da respiração. O cirurgião que estava com o bisturi para abrir a traqueia, estava lá com o bisturi, então de um lado estava eu e o cirurgião, do outro lado estava o enfermeiro com um técnico de enfermagem. E o médico agora começou a abrir com o bisturi, e aí o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. E aí o que aconteceu? A gente acionou a equipe de parada e aí começamos a fazer o procedimento para ressuscitar ele, né? Para massagem cardiopulmonar. E aí o bisturi que estava na mão do cirurgião caiu no chão. Só eu e ele viu que caiu. E quando caiu no chão, para não ter um acidente, alguma coisa, ele chutou para debaixo da maca. Tipo, e eu vi, a hora que caiu, eu olhei, ele chutou para debaixo, a gente continuou com todo aquele processo de reanimação, né? Depois de um bom tempo a gente conseguiu reanimar aquele paciente, ele voltou à vida, né? Alívio, né? Ficou alguns dias ainda com coma induzido, com traqueostomia. Passou num bom tempo, a gente conseguiu tirar ele acordou, ou seja, é todo um processo longo, não é uma coisa assim de um dia para o outro. Ou seja, vários dias depois. E aí quando ele voltou à consciência, quando ele acordou, ele olhou assim e ele reconhecia a equipe. Ele falou assim, nossa, eu vi vocês me reanimando. Eu falei, como assim você viu a gente reanimando? Você estava morto praticamente? Ele falou, não, eu tive uma experiência quase morte. E aí ele começou a relatar. Aí quando ele disse isso, eu lembrei da pesquisa, da moeda. Ele tinha entrado no hospital desacordado. Ele já chegou, o SAMU já levou ele desacordado. Não tinha como ele saber que era você. Não tinha como, ele já chegou já desacordado. E aí eu perguntei para ele, eu lembrei dessa pesquisa, da moeda, e aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa específica que você lembra, que só você viu, ou sabe que a gente sabe, que só a gente sabe, para provar de que sua experiência realmente foi verdadeira? Aí ele pensou, sim, algum objeto metálico caiu no chão enquanto vocês estavam me reanimando. E o doutor chutou para debaixo da maca. A hora que eu olhei para ele, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido. Porque é a rotina, né? Sim, normal. A hora que ele falou, veio na minha mente exatamente o que aconteceu. E eu olhei pro cirurgião, ele, caramba! Certeiro esse. Aí ele olhou pra mim, e você viu isso? Eu falei, eu vi. Aí eu falei, então, ou seja, foi uma experiência comprovada que ele teve. Né? Sim, com certeza. E aí ele relatou assim, mais ou menos, ambiente do hospital a gente não pode entrar muito
em assuntos pessoais, por ética profissional. Ou seja, a gente ouve, a gente conversa, mas assim, por ética profissional a gente não se aprofunda, sabe? E tem muitos médicos céticos? A maioria dos médicos são céticos ou são de boa em relação? Não, depende, é algo muito pessoal. Tem alguns que são, tem outros que é extremamente religioso. Tem médico que chama padre, pastor pra fazer, tipo, benzer ou dar alguma unção nos pacientes deles de vez em quando. Antes do paciente morrer? Não, tipo, normal, tipo, vai lá dar uma benção pra melhorar a saúde, entendeu? Ah, tá. Tem médico que chama, aí tem médico que não, aqui não, e aqui é só ciência. É uma coisa muito pessoal, né? E bem pessoal. Sim. Olha aqui, rapidinho, ó, o pessoal falando aqui. Eu vou interagir com o pessoal com o chat. Eu pedi pro pessoal colocar, tem várias pessoas de Elizabeth Gonzaga. Minha mãe, opa. Oi, um beijinho, Elizabeth. Sou de Campinas, ela fala, o Thiago da Lapa, Cíntia Frias de BH, minha maninha, obrigada por me apoiar, maninha. O Ti tá aqui comentando. Gabi, beijo. Falou que é muito interessante, adorou a entrevista face a face. Obrigada, gente. Se tiver alguma pergunta, olha só que histórias magníficas, né, que ele tá compartilhando aqui. Se vocês forem curiosos como eu, coloca aqui no chat. Tá, então vamos lá nas perguntas de quando você teve a sua experiência. Eu quero saber, quando você viu seu pai, como que ele estava vestido? Como que você viu e ouviu na primeira parte, quando você realmente saiu do corpo? Se você chegou a se ver na sala mesmo? Ou você disse que foi para um outro plano? Aonde que você viu seu pai? Qual que era o ambiente? Assim? Com relação ao ambiente, era lá na sala. Sim. Porém, era como se fosse uma outra dimensão. A sala parecia diferente? Sim, a sala parecia diferente. A sala é como se eu não estivesse ali fisicamente. Eu via como se fosse tudo um holograma, a sala. Interessante. É como se fosse tudo holograma. Eu via, mas não era algo real. Talvez palpável. É palpável. Talvez porque ali era o meu espírito, era o meu corpo espiritual, que é um plano diferente do corpo material, né, do mundo. Com certeza. Então você acha que era o prisma, como você estava olhando como espírito, você não viu as coisas palpáveis? Eu via, mas tinha outro aspecto. Tinha outro aspecto. Não é esse aspecto material que a gente tem aqui, né? Tô batendo, acho que tá dando ruído. Evita só bater aí, mas... E meu pai, ele tava todo de branco. Tava todo de branco, com tipo uma túnica, como geralmente a gente ouve? Não era uma roupa assim, igual a gente usa, mas também não era uma túnica. Era parecido com uma túnica, parecido. Entendi. Mas e o aspecto dele era como você o conheceu depois já velho, antes de morrer, assim, um pouco mais velho. Bem próximo da idade de quando ele faleceu, só que ele um pouco mais jovem. Mais jovem? Pouca coisa, assim, um pouco assim, mais saudável, com uma luz resplandecente. Era a minha próxima pergunta. Ele tinha alguma luz? Ele tinha você visível, ou quando você fala luz resplandecente era só um ar assim de paz? Um ar de paz. Você não viu numa aura nenhum brilho? Não, assim, ele tinha a luz que resplandece numa pessoa. Quando você conversa com uma pessoa que você admira muito, ele tinha essa luz, sabe? Uma luz de uma pessoa especial. Especial, sim. Mas não uma luz que você viu com os olhos? Não. Ah, tá, entendi. E você ficou ali mesmo, naquele ambiente? Você não viu luz, tipo, no túnel? Muita gente fala que viu uma luz, que levava. Eu vi que tinha uma luz que vinha de trás de mim. Okay. Mas eu não conseguia ver o que tinha através dessa luz. Ele veio de lá. Ele veio dessa luz. Então ele veio de trás de você. Sim. Ele veio de trás de mim à minha direita. Entendi. E quando eu estava fora, eu senti como se eu estivesse sendo puxado em direção a essa luz. Ah, tá. Só que eu parei ali. Entendi. E eu estava de costa para a luz. Eu cheguei até a olhar para trás, mas como eu não vi nada,
eu voltei a minha atenção ao que estava acontecendo, porque eu queria assimilar o que estava acontecendo, né? Eu tinha que... Poxa, morri, né? Tipo... Você chegou a pensar? Você teve esse pensamento? Sim, eu pensei, morri, tipo... Agora assim foi. que ia morrer? Não, é gostoso, morrer é gostoso, é sério. Todo mundo que passa a experiência de quase morte fala isso. É uma sensação incrível. Eu tô vendo vários padrões, assim, da sua experiência, com outras experiências que eu já li. Mas antes de falar um pouco sobre esses padrões, eu quero te perguntar, você disse que olhou para trás. Sim. Então, você tinha essa sensação de espaço? Sim. Frente, trás, lado, sim, cima, sim. embaixo. Então, você não teve aquela visão 360, digamos assim? Não, ou você teve que virar pra olhar, sim, ou você via tudo sem virar? Não, tinha que... Eu virei, olhei, tipo... não sei com tantos detalhes. Tá. Mas a sensação que eu tive é de que eu virei pra olhar. Tipo, você virou e viu a luz, sim. E viu que seu pai tava não, vindo. Até então eu não vi ninguém lá. Mas aí quando eu voltei, aí eu senti alguém se aproximando e aí eu comecei a ouvir. Aí quando eu olhei de novo, aí eu reconheci que era meu pai. Reconheceu. Viu e ouviu. Entendi. Sim. E não tinha ninguém na sala? Enfermeira? Sim, tinha. A equipe tava lá me socorrendo, né? A equipe tava lá. Então você viu também, igual o cara do bisturi, você viu tudo acontecer. Eles te reanimarem? Não me reanimou. Não teve, mas eles fizeram alguma coisa. Sim, eles estavam aplicando a medicação pelo acesso venoso que tinha em mim. E você viu tudo? Tinha 2 enfermeiras e um médico. Que legal. Que estavam ali. Mas assim, eles estavam bem calmos, eles sabiam do que estavam fazendo. Sim. Eu vi até essa... Até eu olhei, nossa, eles estão tão calmos, ou eu morri pra valer, ou eu vou voltar, né? Tipo... Também vou ficar tranquilo, então. Mas pra mim, tava tão gostoso que eu não queria voltar. Então... Entendi. Quanto tempo você acha que mais ou menos você falou com seu pai? Ele só te deu essa mensagem, depois foi embora? Ou ele falou mais alguma coisa? Não, foi só exatamente isso que eu relatei, mas aí não foi ele que foi embora, fui eu que fui puxado de volta. É verdade. Tanto é que depois eu sonhei, né? Sim. Ele narrando. Então é como se ele ainda tivesse ficado lá. Como se ele ainda estivesse lá. E você que voltou. Tanto é que ele falou, tô aqui, tô cuidando de você. Esse puxão que você sentiu, várias pessoas também comentam, sentem isso. Doeu? Você sentiu uma acoplação do seu corpo físico do seu corpo espiritual com o corpo físico? Na hora que a sensação que eu tava tendo, na hora que meu espírito tava entrando de volta no meu corpo, é uma sensação estranha. Eu não sei como descrever. Mas tem uma sensação... Incômodo. É um incômodo. E parece que a gente tá se ajeitando no corpo, assim, sério? É uma coisa... É estranho. Não sei como descrever essa sensação. Mas bem que diferente. Que interessante. Porque você tava muito alto ou você tava perto do corpo, assim? Tava perto do teto. Perto do teto? Perto do teto. Tava até sim. alto. Sim. Um pouco alto. Porque algumas pessoas relatam que sente a sensação, assim, de caindo. Aí cai e acopla. Sabe quando você tá sonhando, que você acorda com aquela sensação que você tá caindo, aquele... Assustado? Que parece que você vai cair da cama, mas se você dá aquele pulo, sim. É aquela sensação. Aquele friozinho na barriga, aquela sensação. Entendi. Nossa, que interessante. Legal. E agora, quando você teve o sonho, que você falou que se viu, né, na terceira pessoa assistindo, você era audiência ali, você falou que não viu o seu pai, só ouvia. Eu ouvia ele narrando, mas eu tava vendo o que aconteceu. Eu me via conversando com ele. Então você ouvia e via você mesmo? Sim. E ouvia ele narrando. Sim, exatamente. Mas nesse momento era um sonho. Vívido. Era um sonho bem lúcido. É como se tivesse aqueles sonhos de orientação. Sim. Tipo, senta aí, agora você vai assistir, é isso. Eu não sei porque eu nunca tive esse sonho, quero ter. A gente vê muito nas escrituras, né? Os profetas falando, né? Que teve uma visão, que teve um sonho, que viu acontecer o Apocalipse. Não é como se ele estivesse assistindo algo passando à frente, né? Tipo como se fosse uma tela, assim, assistindo mesmo. Um dia eu vou ter, eu trago aqui pra vocês. Muito bom, muito bom. E uma coisa interessante, né? Na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem muita gente que duvida que nossos parentes possam estar com a gente de novo. Porém, eu não lembro qual foi o profeta que disse que
nós temos sim anjos, como se fossem anjos da guarda, né? Que cuidam da gente. Sim. E nada melhor do que, nada mais eficiente do que aqueles anjos que irão nos proteger, do que os nossos entes queridos que nos amam. Sim. Eu não lembro qual foi o profeta que disse isso, mas eu lembro que tem uma citação dessa. Então, assim, os nossos entes queridos que nos amam, que têm um nível de espiritualidade, chegou num nível de que talvez eles possam ter essa missão, né, essa função de cuidar da gente, eles estão cuidando da gente. São os anjos que nos protegem, são as pessoas que nos amam, as pessoas que nos conhecem, que sabem os nossos medos, nossas fraquezas, que eles estão ali guardando a gente. Eu acredito nisso também. Eu acredito, a gente usa termos também como anjos da guarda, mentores espirituais. E eu acredito que são nossos ancestrais, ou nossos ancestrais, talvez a gente nunca tenha nos encontrado com eles aqui nessa terra, ou até o próprio avós, sim. Parente bem mais próximo da nossa geração. A minha avó, quando ela estava para morrer, a mãe da minha mãe, muitos anos, sei lá, um bom tempinho atrás aí, ela estava internada, ela foi para o hospital para fazer uma cirurgia de câncer no intestino. E aí ela estava deitada, esperando, aguardando para a cirurgia. Quem contou essa experiência foi minha mãe, né? Que a minha mãe estava junto com ela. E ela chegou e falou assim, nossa, o Geraldo tá ali. O Geraldo era o irmão da minha avó, que tinha morrido há décadas atrás, sabe? Muito tempo. Aí, como assim, o Geraldo tá ali, ó, né? Ou seja, o irmão dela estava ali, que morreu muito tempo antes dela. Então isso quer dizer o quê? Que provavelmente o irmão dela estava indo buscar ela. Sim. Tanto é que ela foi para a cirurgia e faleceu durante a cirurgia. Ou seja, ele já estava ali, esperando. Ou seja, ela já estava naquele ponto de que ela conseguia ver o outro lado, porém ela estava aqui ainda e ainda interagindo. E para ela era uma coisa tão natural, né? Por exemplo, se você vê um parente seu que morreu, você vai falar, peraí, tô vendo fantasma, né? Mas ela foi uma coisa tão natural, nossa, Geraldo tá ali, ó. Que legal. Como Talvez se fosse porque ela estava na transição, né? Sim, ela já estava com essa perspectiva de sentir como é o outro lado e ver que o outro lado é muito bom, é gostoso, né? O pessoal até brinca, morrer deve ser bom, quem vai não volta, né? Eu fui e voltei. Mas... Sim, mas você não queria voltar. Eu não queria, mas... Teve que voltar, tem propósito. Sim, tem. Daniel, tem pergunta aqui, o pessoal tá interagindo legal hoje, adorei. Obrigada, pessoal, que esse novo layout aqui, né? Vamos ver. Enquanto tiver gente disponível aqui para vir dar entrevista, a gente vai fazer esse formato. O face a face é muito legal. Se não, tá tudo bem também. O pessoal do Brasil pode escrever se tiver alguma experiência também, assim, transcendental, igual a do Daniel, ou diferente também, não precisa ser igual. Manda aqui no e-mail, desperteipravida@gmail.com, ou vai lá no meu Instagram também e a gente vai se falando. Daniel, a Gabi perguntou o seguinte, o que mudou pra você depois de você ou outras pessoas ter experiência... no caso ela perguntou o que mudou pra você depois da sua experiência de quase morte. Ela fala que quais são as principais coisas que mudou na sua vida. O Thiago também, rapidinho, sim. O Thiago pergunta, você pode emendar, que é quase igual a pergunta, o que a EQM fez pra sua fé? É um pouco difícil responder exatamente o que mudou em geral, porque eu ainda estou descobrindo. É relativamente recente, né? Sim, Tem o quê? A pandemia foi... 4 anos? Foi 3? 3 anos atrás, Eu ainda estou assimilando ainda o que aconteceu. Mas no geral, primeiro de tudo, eu não tenho mais medo da morte. Isso deve ser maravilhoso. Não tenho mais medo da morte. Só tenho medo de 2 coisas. Sofrer, tipo, antes de morrer, né? Uma morte dolorosa, mas também nem é tanto um medo, porque eu sei que logo em seguida eu vou me libertar daquilo. E o outro medo é eu ir antes dos meus filhos crescerem. Tanto é que eu falei pro senhor, depois que eles estiverem grandes, pode me levar. Mas eu quero ter a oportunidade de criar eles. Sim. Então, meus medos são só esses. Mas, tipo, a hora que o senhor falar, vem, tô aqui. Sem receio nenhum. E com isso, eu sei que eu tenho... Aí, emenda o Thiago perguntou. O que mudou isso na minha fé? O que fez pra sua fé? Que eu não acrescentou? Sim, acho que eu não vou ter outra chance.
Então eu tenho que cuidar do meu corpo físico e espiritual. Sim. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, ele disse que o nosso corpo é um templo de Deus. Quem destruiu o templo de Deus será destruído. E o nosso corpo, ele tem que ser puro o suficiente para ser a morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo, que é o templo, não for puro, o Espírito Santo não pode habitar em nós. Então, eu não tenho medo de morrer mais. Porém, será que eu estou digno de ver a face do meu Criador? Então, o que mudou na minha fé é, a morte é legal, é bacana, é gostoso. Mesmo que eu for um canalha. Mas, eu vi que do outro lado existe uma vida. Então, a vida que eu vou ter do outro lado vai depender do que eu faço agora aqui. Verdade. Então, é a tal da perspectiva eterna. Verdade. A Cíntia também perguntou quase a mesma coisa. A visão de vida muda depois de uma experiência como essa? Nossa! Tipo, acho que foi mais uma exclamação, assim, né? Sim, sim. Sim, com certeza muda. Uma outra coisa que pra mim mudou muito também, eu tô muito mais tolerante com as pessoas, eu compreendo mais as pessoas, ou seja, eu tenho hoje uma perspectiva que essa vida é só uma passagem, todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas fraquezas. E quando eu vejo pessoas que estão abreviando o seu tempo de vida por maus hábitos, aquilo me incomoda. Então eu tento despertar as pessoas que você pode ter uma vida um pouco mais longa se você cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. E com isso você vai aprender mais, vai ter mais oportunidades. Então essa vida, quando eu estava do outro lado, eu não queria voltar. Porém eu dei muito mais valor a essa vida, mesmo estando ansioso para um dia voltar para lá. Eu aprendi a dar muito mais valor. Então essa vida ela é bela, por mais que a gente tenha desafios, né, que a gente tem problemas, então a vida ela ainda é bela. Então a gente ainda pode desfrutar e aprender muito com os desafios. Então vale a pena. eu consegui ver numa outra perspectiva, tipo, tudo que você passa, que você está passando naquele momento é passageiro. Não importa qual seja a sua dificuldade, o seu desafio, é passageiro. Então vale a pena, né, pensar, não, vai passar, né, suporta bem. Vale a pena sempre continuar tentando. Sim, vale a pena. Eu tenho uma pergunta, já que você citou a morte, e a gente já está com quase uma hora e meia de live. A gente nem sente, né? Quando o papo tá bom. Mas eu vou fazer essa pergunta. A gente passa para aquela parte da maçonaria de novo, nós vamos falar. Depois a gente encerra. E, gente, vai ter parte 2. Eu já combinei com o Daniel. Tem que ter parte 2, é muita experiência. As sobrenaturais é de arrepiar, hein? Vale a pena. Já é o tema da live, então. Já é o tema da próxima live. Você, como uma pessoa de cabeça bem aberta, uma consciência bem expandida, acredita em reencarnação? Olha, reencarnação, eu não consigo compreender o propósito da reencarnação. Não estou dizendo por causa da religião na qual eu sigo. Estou dizendo eu não consigo eu não consigo compreender o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação é o quê? Seria o quê? Você não evoluiu tudo que tinha que evoluir, nasce de novo. Não evoluiu, não faz sentido. Por quê? De acordo com... Eu vou focar na Bíblia específica, né? Eu vou deixar o livro de Mórmon de lado, mas eu vou focar na Bíblia porque é o que tem de comum com qualquer pessoa que possa estar assistindo. A Bíblia deixa bem claro que essa vida é o tempo da nossa aprovação. Essa vida é o tempo da nossa aprovação, né? E a Bíblia ela é bem clara de que reencarnação não é doutrina do Senhor. Okay. E que nós temos somente uma vida, que essa vida é o nosso período mortal para a gente provar a nossa fidelidade. Se existisse reencarnação, na minha opinião, quem tem essas experiência quase morte,
não iria ver pessoas queridas que morreram há tantos anos. Talvez elas já estariam reencarnadas. Né? Pode ser. Né? Por exemplo, minha avó, que viu o irmão dela, que não sei quantos anos, 30 anos antes dela, estava lá, veio buscar ela. Né? Eu vi o meu pai. É um bom ponto. Então, tipo, as pessoas têm uma missão, existe uma vida pós-morte, mas não necessariamente que seja a reencarnação. Ou seja, não está designado para voltar, né? Ela é um processo de evolução contínuo. Senão a gente vai voltar para trás. Pensando por outro lado também. Vamos supor, na primeira vida você evoluiu, você teve uma vida muito boa, mas aí quando você reencarna, ou seja, você tem uma vida péssima, assim, você não é uma pessoa legal. Ou seja, você perdeu tudo que você evoluiu na vida passada, não faz sentido. Entendeu? Então... É interessante pensar. Tipo assim, a primeira vida, né? A primeira vida, eu não acredito que a pessoa já vai chegar aqui e já ser um assassino e já... Sei lá, talvez pode acontecer. Mas eu perguntei isso porque eu tenho uma visão também. E ainda estou tentando entender, né? Todo mundo acho que tá tentando entender. Sim. E religiões orientais acreditam, né? Eu tô meio que nessa tendência ultimamente. Mas como eu disse, eu busco conhecer tudo. Tudo, um pouco de tudo, E reter o eu vou reter aquilo que eu acho que é bom pra mim. O que eu não concordo, eu respeito. Pode ser que eu vá concordar algum dia? Pode ser. Aquele negócio, a gente pode cuspir pra cima, pode cair na nossa cabeça. Então, nunca vou dizer nunca. Sim, sim. Tipo... E também não tá provado. Você não pode provar que existe, mas também não pode provar que não existe. Exatamente. O ponto é o seguinte, aonde que eu acho que faz um pouco de sentido. Se a doutrina da reencarnação for verdadeira. A ideia, na minha opinião, eu acho que a ideia não é ficar voltando e voltando. Realmente não faz sentido nenhum. Se existe um plano do grande criador, a pessoa ficar voltando. Se o propósito é evolução. Mas eu hoje em dia entendo até o mormonismo, quando ele ensina aos seus fiéis a não acreditarem em reencarnação. Talvez porque o propósito seja, se existir, tá? O propósito seja sair desse ciclo de reencarnação. E quando você pensa muito na reencarnação e você fala, eu vou voltar. Então eu posso fazer uma besteirinha aqui, quando na próxima vida eu conserto. Ou então eu posso fazer isso e isso, aquilo, na próxima vida eu faço. Ou viver muito no passado, tentando entender uma vida passada. Então, você não vive o presente, exatamente. E daí aquele pensamento, sabe que o pensamento se torna realidade. Aquele pensamento pode se tornar uma realidade e você ficar vindo sempre. Sim. Se for o caso de existir essa doutrina, for real. Então eu estou começando a olhar diferente para a doutrina da reencarnação, embora eu acredite que seja real, mas eu acredito também que tem que acabar. Então vamos supor, se essa for a nossa última vida, que seja a última vida, que a gente faça o nosso melhor, e aí entre as religiões, tentar fazer você ser o mais correto possível, para que quando acabe você não precise voltar. Faz sentido o seu ponto de vista. Então, tipo assim, pra que você vai fazer um monte de merda? Ou pra que você vai ser uma péssima pessoa e quem vai querer voltar pra cá também? A Terra tá de cabeça pra baixo, né, gente? Então, eu acho legal você focar na não existência pra que talvez você realmente não precise voltar. Ficou um pouquinho claro? Sim. Assim? Não, faz sentido. Né? O que você tocou num ponto aí interessante. Eu prefiro pensar que a vida é uma só, porque eu vou dar o meu melhor agora. Se a gente se a gente, mesmo pensando que essa vida é uma só, que só tem uma oportunidade, ainda assim a gente pisa na bola, não é? Né? Porque todo mundo erra. Não existe ninguém perfeito. Essa minha experiência quase morte me ajudou a melhorar, sim, em muitas coisas, mas eu continuo sendo imperfeito, continuo com as minhas falhas. Trabalho, muitas coisas eu consegui vencer, né, do meu homem natural, consegui vencer muitas coisas. Mas a gente nunca vai ser perfeito. Nessa vida, não.
Nessa vida a gente não vai ser perfeito. Tá certo. É uma evolução constante. As escrituras, quando dizem, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, o conceito de perfeição não quer dizer que você não vai errar nunca. A perfeição é você fazer o máximo que você consegue fazer. Bom ponto. Usando a sua régua para medir até onde você pode ir. Não fazer mais do que você consegue. Exatamente. Para tentar ser perfeito. Porque senão piora tudo. E sempre buscar a evolução. Sempre buscar progredir, aprender. Qual que é a diferença entre a pessoa humilde e a pessoa orgulhosa? Se a gente vê nos guias de estudo das escrituras, a pessoa humilde, como que ela é descrita? Aquele que é doutrinável. O que significa você ser doutrinável? É você ser humilde o suficiente que você sabe que você sempre tem algo a aprender. Isso é ser humilde. O orgulhoso, por outro lado, não. Ele acha que ele não necessita aprender mais. Ele não é doutrinável. Aquilo que ele sabe é a verdade. Já sabe tudo. Já sabe tudo. Então a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser doutrinável, ou seja, a gente tem que sempre saber de que sempre há algo a aprender. Assim, nesse ponto eu concordo. Não importa a sua classe social, a sua posição, o status, não importa nada, você sempre tem algo a aprender. Sempre. Muito bem, muito lindo. Na maçonaria Isso verdade, a gente ouve falar, somos eterno aprendizes, né? Nós estamos sempre aprendendo. Sempre. E isso é lindo. Vamos voltar lá, eu quero que você responda aquela pergunta para nós, e aí a gente encerra essa live e a gente marca já a parte 2, que você vai contar sobre suas várias experiências sobrenaturais, né? Que é muito legal também. Mas o que fez os seus olhos brilharem pela maçonaria? Como foi o início de tudo? Sim, então, é difícil falar exatamente... Você falou que era especial, foi bem especial. Sim, é difícil falar exatamente o ponto em que meus olhos brilharam para a maçonaria. Uma coisa que eu sempre ouvi falar é uma coisa que eu repito. A pessoa não se torna maçom. Ele já é um maçom. Tanto é que a maçonaria pega homens bons para transformar em homens melhores. A maçonaria não vai pegar uma pessoa lá do fundo do poço e melhorar aquela pessoa. O processo de aceitação na maçonaria é muito rígido. O que é necessário? Normalmente você tem que ser convidado e indicado por um mestre maçom, não é nem um aprendiz, um companheiro grau, um graduado, você tem que ser um mestre maçom. Você tem que ser convidado e indicado por um mestre maçom que te conheça muito bem. Essa é a regra, que te conhece profundamente. Aqui em Utah a regra é que pelo menos 6 meses para poder indicar alguém. Mas esse conhecer que estou dizendo é frequentar... não, se eu como mestre eu vou indicar alguém, eu tenho que frequentar a casa da pessoa, conhecer a pessoa, saber como uma pessoa é. Não é só, beleza. Não é esse tipo de conhecer, é conhecer a pessoa mesmo. E aí a pessoa ela vai preencher uma petição, um formulário, onde vai colocar várias informações da sua vida. Vai ser aberta uma sindicância, uma investigação, onde vai ver se a pessoa ela é honesta, se caso tem alguma dívida, se é uma dívida muito expressiva ou não, se a pessoa se esforça por pagar a sua dívida, se a pessoa tem problema na justiça, se é casado, a esposa vai ser entrevistada, se é divorciado, a ex-mulher também normalmente é entrevistada, se é solteiro e mora com os pais, a mãe vai ser entrevistada. Ou seja, tem todo um processo aí para ver se a pessoa se é um homem livre e de bons costumes, que é o que a gente fala. E aí, depois de uma sindicância, é feita uma votação, uma reunião só de mestres maçons. Nessa reunião tem que ser votado, a votação tem que ser unânime, a aceitação. Ou seja, todos os mestres presentes têm que votar sim, que aquele candidato ele é aceito. Se um votar não, ele não é aceito. Reprova. E aí depois pode aplicar de novo? Aí tem que esperar um período para poder aplicar de novo. No mínimo 6 meses tem que esperar de novo. Então quer dizer, já tem que estar num patamar de honestidade, de hombridade para poder se filiar. Sim. Infelizmente, existem algumas falhas nessa sindicância, onde o candidato omite algumas informações, a gente não tem bola de cristal nem evidente para poder saber, né? Infelizmente isso acontece.
Mas, no geral, sim, são homens num nível mais elevado. Então, exatamente por esse fator de ser uma seleção entre homens com um nível de integridade mais elevado que me cativou. Eu me esforçar para ser um homem digno de ser aceito numa sociedade fraternal tão séria. Então isso me cativou. Eu sempre pensei, nossa, será que um dia eu consigo estar à altura de ser aceito nessa ordem? Você já conhecia a ordem antes? Sim, já conhecia. Tinha amigos, irmãos da igreja, maçons. Os maçons que eu conhecia, eu sempre admirei muito. Sempre eram pessoas centradas, equilibradas, ou seja, com um destaque, né? Uma pessoa que se destaca da maioria, assim, né? No seu comportamento. Eu sempre admirei essas pessoas. E aí, exatamente o ponto de eu ouvi, né? Sempre deles falando, para você entrar na maçonaria, você tem que cumprir esse requisito. Fala assim, não, me desafiou. Eu tenho que ter esse requisito, eu tenho que ser aceito lá. E aí eu comecei a buscar me enquadrar dentro desses requisitos. E aí tiveram alguns maçons aí no meio do caminho que me incentivaram, me ensinaram. Entre eles o irmão Cesostre, que ele é muito conhecido lá entre os membros da igreja. Daqui ou do Brasil? Lá no Brasil. Uhum. Que ele teve muita paciência comigo. Eu lembro um dia que você me mandou, Daniel, para de pesquisar, se iniciar logo, porque você sabe coisa até demais que você não deveria saber. O David Marks, que você tinha ali. Que tá aqui no chat. Ele foi um que me incentivou bastante, que ele serviu uma missão junto comigo. Então, assim, tiveram vários. Aí também teve o meu avô, que era maçom. Tem o tio-avô, também tios. Ou seja, tem Seu pai, não, pulou seu pai. Eu acho que não, se ele era escondido. Talvez você não saiba. O advogado dele, que era amigo de infância, que um foi padrinho de casamento do outro, é maçom. Então, você pergunta pra ele se seu pai era maçom. Tem que talvez perguntar. Não, eu acho que não, senão minha mãe saberia, né? Sua mãe saberia, é verdade. Tem vou trazer uma polêmica aqui, gente. A maçonaria ai. Não tava no script. A maçonaria também tem um lado místico. Tem. Né? Tem. Como que você lida, e a gente pode falar isso na próxima live, bastante sobre esse lado místico, eu sei que é forte. E como você, né, sendo bem fiel também ao mormonismo, lida com esse lado místico da maçonaria? Bom, primeiro de tudo, o mormonismo é místico. Os membros da igreja não sabem. Porque não é deixado saber. Você vai buscar a doutrina profunda e eles falam, vamos dessa